Vamos, queridos irmãos, todos juntos nos unir na oração. Em nome de Deus, o Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus, Pai Todo-Poderoso, repleto do amor, da graça e da misericórdia. Nos apresentamos outra vez ante ao Teu altar de graça. Rogamos a Ti pelo Teu favor. Invada, Pai querido, os nossos corações, eleva as nossas almas e conduza-nos a que possamos enxergar cada vez mais nítido, mais amplo, o Teu plano divino de salvação. Abençoa o ministério dos apóstolos, abençoa todos os servos que os acompanham. Dá paz, saúde, sabedoria, alegria, entusiasmo, as forças para que possamos trabalhar com amor, com carinho, com dedicação pelo crescimento da Tua obra. Abençoa e cuida dos Teus filhos, Pai, da maneira como só o Senhor sabe fazer. Proteja e guarde as crianças, olha pelos jovens, orienta os adolescentes, ampara os idosos. Conceda a eles todo o necessário para que eles possam corresponder com o que o Senhor também confia a cada um de nós, dos Teus filhos, dos Teus servos, Pai. Ajuda aqueles que passaram ou vão passar por consultas, exames, tratamentos, cirurgias, estão internados nos hospitais, convalescentes, mas ajuda na recuperação. Que tudo possa estar sob o Teu olhar, que haja um ótimo procedimento, o bem-estar de cada um, Pai. Alçamos o nosso olhar também ao mundo do além, onde muitas almas clamam por ajuda. E assim, Pai, os nossos rogos chegam até o movimentar desses corações espirituais, para que eles possam entender que um dia o Teu Filho Jesus Cristo também foi ali no âmbito dos falecidos e pregou aos espíritos em prisão. Então eles não estão sozinhos, mas estão também na companhia do Teu Filho Jesus, onde tem a oportunidade e a possibilidade de poder buscar o Teu Evangelho, o Teu ensinamento, Pai. Aos Teus filhos que partirem em Jesus Cristo, que eles continuem desfrutando da Tua graça, aguardando o dia da ressurreição. Amado Pai, ajuda aqueles que ainda estão afastados da Tua casa, estão enfraquecidos, toca esses corações para que possam retornar, Pai. Que também nesta hora, no serviço divino de gravação, onde muitos dos Teus filhos assistem por intermédio dos vídeos, que possam ter os seus corações movimentados e assim desfrutarem toda a sua totalidade de tudo aquilo que é importante e necessário para o crescimento espiritual. Dá-nos a íntima comunhão com nossos servos espirituais, abençoa as ferramentas que o Senhor deseja utilizar, santifica-nos, Pai, para tanto. O demais fica nas Tuas mãos. Nós Te rogamos tudo no nome e por causa do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a palavra que nos é colocada para esta manhã, ela se encontra no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, em parte do versículo 13 e versículo 14, e que diz assim: E entrando, subiram ao cenáculo, e todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas, com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Até aqui.
Bom dia, queridos irmãos e irmãs que estão conectados em todas as partes do nosso grandioso país. Desejo a todos vocês as boas-vindas à casa de Deus esta manhã. Para o serviço divino de hoje, nós temos uma linha condutora, um fio condutor, que nos remete à espera do Espírito Santo, pois vivemos já o tempo de Pentecostes, então isso não pode ser diferente dentro dos nossos corações. O livro dos Atos dos Apóstolos, incontestavelmente escrito pelo evangelista Lucas, naquele tempo, ele relata ali o tempo de ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, os 40 dias que ele permaneceu sobre a terra, tocando nos corações dos seus discípulos e incentivando-os a permanecer fiéis, a permanecerem firmes, fortes. Jesus Cristo não mais com a fisionomia humana que ele tinha antigamente durante a sua trajetória sobre a terra, mas já num corpo espiritual, num corpo celestial, onde ele se fez mostrar o verdadeiro Cristo, não mais Cristo homem, Cristo Deus, mas sim Cristo na sua cristandade, na sua divindade, né? Então, ele incentivava os discípulos a poderem permanecer fiéis nesse caminho, nessa condução. E os discípulos, né, pós a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo, eles não ficaram consternados como pós a sua crucificação, como a gente pôde ouvir no mês passado acerca da tristeza que se abateu sobre os discípulos de Emaús após a crucificação de Cristo, quando eles se direcionaram para Emaús, e Jesus Cristo os acompanhou ali, mas muito pelo contrário, né? Após a ascensão de Jesus Cristo, os discípulos ficaram muito felizes. Fala aqui, no nosso texto bíblico de hoje, fala que eles se reuniram num cenáculo, ou no cenáculo aqui confere a parte superior de uma casa, a parte de cima, o cômodo superior de uma residência, onde ali eles se sentiram mais acolhidos, mais juntos, mais unidos, para aguardarem ali a promessa de nosso Senhor Jesus Cristo, que era a vinda do Espírito Santo, do Consolador, né? Então, eles estavam juntos ali, porque para que a força do Espírito Santo viesse sobre eles, né? E, amados irmãos, eles também viviam tempos difíceis naquela época, tempos muito difíceis, né? E para que eles pudessem se fortalecer cada vez mais, eles precisavam da companhia do Senhor. Mesmo com as palavras proferidas por nosso Senhor Jesus Cristo no seu tempo de vida sobre a terra, eles ainda tinham ficado incrédulos com tudo o que aconteceu, a crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo, sua morte, né? E ali também imaginamos que pudesse ser difícil também crer na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, porque era algo assim, não inédito, mas porque Cristo já havia ressuscitado outras pessoas naquele tempo, mas eles crerem que o próprio Cristo pudesse ressuscitar, né? Pudesse ressuscitar. Então, obviamente, os discípulos de Emaús foi uma prova da incredulidade deles, e Jesus Cristo precisou caminhar junto com eles ali e se mostrar para eles, né? Não falar para eles, olha, eu sou o Cristo, estou junto com vocês e aqui eu quero fortalecer vocês. Não, Cristo no caminho com eles deu a entender a eles que ali estava o Cristo junto com eles, que era inseparável, que estava junto, que ia permanecer com eles. E isso serviu de alerta para eles também quando da ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Cristo deu todas as diretrizes durante esses 40 dias que ele permaneceu junto com os discípulos. Ele não só apareceu para os 11 no caso ali, né? Porque Judas já era falecido, já não estava mais entre eles, mas o Senhor não só apareceu para os 11, mas apareceu para uma multidão de pessoas, e todos puderam reconhecer ali o Cristo, a potestade de nosso Senhor Jesus Cristo, o Cristo ressuscitado que já era diferente, né? Que já não estava materializado, não estava num corpo físico, não estava personificado, mas estava no sentido espiritual.
E reconhecer isso foi uma dádiva de todos eles, né? Porque todos fortaleciam entre si, né? E olhavam um para o outro ali e falavam assim: olha, você não está reconhecendo, esse é o Cristo ressuscitado. Ele cumpriu a promessa da ressurreição. E então eles se encantavam com isso, ficaram encantados com isso. E Cristo já os vinha preparando para a sua ascensão, né? Então, quando fala ali que pós 40 dias, quando Cristo se reuniu com eles ali e comentava sobre a sua ascensão, Cristo disse a eles para que eles fossem, pregassem o Evangelho em todos os lugares e mantivessem o Evangelho vivo. E depois Cristo foi ascendendo aos céus e lá em cima ele sumiu entre as nuvens e todos aqueles que estavam vendo ficaram maravilhados com aquilo que aconteceu. E depois apareceram dois homens de branco, né? A Sagrada Escritura relata que 2 homens de branco apareceram entre eles ali, entre o discipulado, todos aqueles que viram a ascensão de Cristo e disseram: olha, por que vocês estão olhando para o alto, né? Agora vocês têm um trabalho muito grande a realizar, vocês precisam realizar esse trabalho, vocês precisam se unir, vocês precisam estar juntos, vocês precisam caminhar juntos e pregar o Evangelho, e pregar essa boa nova, fazer com que as pessoas possam crer, possam acreditar no Cristo que vocês viram se sacrificar, no Cristo que vocês viram ressuscitar, e nesse Cristo que vocês viram ascender aos céus, porque vocês vão receber a força e o poder do Espírito Santo sobre vocês, né? Então, nesse tempo que antecede Pentecostes, nós queremos também aguardar com a mesma alegria, com o mesmo entusiasmo pelo ativar do Espírito Santo, que é aquele que um dia nós pudemos receber das mãos de um apóstolo vivo sobre a terra, né? Nós não caminhamos sozinhos, nós não vimos o elevar de nosso Senhor Jesus Cristo, nós não vimos nosso Senhor Jesus Cristo subir nas nuvens, né? Mas nós podemos sentir a presença do Senhor nas nossas vidas, nós podemos, né, desse tempo todo, nesses anos todos que nós somos cristãos, novos apóstolos, nós podemos sentir o viver, né, o viver ao lado de nosso Senhor Jesus Cristo, as vitórias que nós podemos ter, né, na nossa trajetória de vida, sob o amparo do Espírito Santo, sob o amparo do Espírito Santo de Deus. Aquele que tem o dom do Espírito Santo dentro de si, não tem espaço para mais nenhuma outra coisa, né? Nada de ruim pode prevalecer sobre nós. Então, queridos irmãos, nesse tempo que antecede o período de Pentecostes, todos nós queremos aguardar com a mesma alegria que os discípulos aguardavam naquele tempo, pelo ativar do Espírito Santo nas nossas vidas, né? Cada vez que nós nos direcionamos à casa de Deus, nós podemos sentir algo diferente, sentimos que não somos só nós sozinhos, mas algo está por trás de nós, algo está preenchendo os nossos corações, não só dentro do nosso ser, mas também aquele que vem do altar. O ativar do servo preenche os nossos corações. Sabemos que ali está a presença de nosso Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas, fazendo com que nós possamos entender e compreender, fazendo com que nós possamos aumentar a nossa fé, a nossa confiança, a nossa perseverança nesse caminho. Então, vamos permanecer nesse caminho com os apóstolos e com os fiéis, com os cristãos, com aqueles que fazem parte da nossa comunidade. Fazer como os irmãos fizeram no tempo, né, pós a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo, como diz ali em Atos 2,42, e permaneceram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, e também permaneceram nas orações, né? Então, embora nós tenhamos vida social diferente, nós pensamos de maneira diferente, o nosso ponto de partida é a fé. É a nossa confiança, a nossa perseverança no caminho que o Senhor Jesus Cristo ensinou para cada um de nós. Sem o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, sem sua trajetória, sem seus ensinamentos, sem toda a trajetória de Jesus Cristo, sua morte na cruz e sua ressurreição, não há o cristianismo. O cristianismo não existiria sentido para pregar o cristianismo sobre a terra. E a unanimidade para nós é mais importante do que as diferenças, porque
nós vivemos numa sociedade onde as pessoas são diferentes, as pessoas pensam de maneira diferente, as pessoas agem de maneira diferente. Mas quando o comportamento cristão é inserido dentro da sociedade, quando nós fazemos a nossa parte como cristãos, como aqueles que estão preenchidos pelo dom do Espírito Santo, nós conseguimos mudar determinados comportamentos. Estamos agindo de acordo com aquilo que Cristo pediu, né? Ele pediu aos discípulos, aos seus seguidores, que fossem e pregassem o Evangelho em todos os lugares, em todos os cantos do mundo. Existem aqueles que têm, claro, suas dificuldades, nem todos têm habilidade com as palavras, nem todos conseguem lidar bem com as suas palavras, mas existem diversas maneiras de poder pregar essa alegria que nós vivemos, de pregar ser cristãos, de pregar ter fé, de pregar acreditar, de pregar que nós somos preenchidos por um dom especial, né? Que nada aconteceu por acaso nas nossas vidas, que existe um plano divino de salvação, e dar a saber às pessoas que estão à nossa volta que elas também fazem parte desse plano divino de salvação, que Deus tem o desejo de salvar a todas as pessoas, que Deus ama todas as pessoas, independentemente do que elas fazem, do que elas fizeram, do que elas deixaram de fazer, ou como elas se comportam na sociedade. E quando essas pessoas sabem que existe um Deus grandioso, um Deus maravilhoso, um Deus que deu o seu Filho unigênito para se sacrificar por cada um de nós, e pós isso nos entregou uma missão, né? E não só essa missão foi entregue, mas uma força e um poder para que nós pudéssemos cumprir essa missão. Quando essas pessoas conseguem entender isso, elas se encantam de poder saber acerca disso, de poder viver o cristianismo, de poder saber o quão grandioso é esse cristianismo, e que não é apenas palavras vazias, palavras jogadas ao vento, mas existe uma vida após se tornar cristãos, uma vida diferente, uma vida totalmente amparada, abençoada, cuidada, zelada, né? Uma vida repleta de graça, daquilo que o Senhor prepara para cada um de nós. Quando nós adentramos na casa de Deus, quando nós viemos na igreja, nós podemos sentir a diferença, nós podemos sentir a presença de Deus na nossa vida, nós podemos sentir o amparo do Trino Deus, que se doa totalmente aos seus filhos, que nos ama incondicionalmente, não impõe condições para amar, que Ele nos aceita da maneira como nós nos achegamos na casa de Deus, seja do modo como for, como nós estivermos, o Senhor vai sempre nos receber de braços abertos. Então, essa unanimidade para nós, ela é mais importante do que as diferenças, né? Porque, é claro, nós somos diferentes dentro de uma sociedade, não somos iguais. Muitas vezes pensamos coisas diferentes, fazemos coisas diferentes, né? Tanto no nosso trabalho, na nossa vida, os estudos, né? O nosso comportamento, mas a unanimidade na fé, ela deve se preencher, ela deve se unir, né? Nós queremos deixar, é muito melhor que nós olhemos, que nós deixemos de lado as diferenças e participemos e pratiquemos a unanimidade na fé, na confiança no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E esse Evangelho deve avançar sem parar até atingir todos os corações, né? Nós somos uma peça fundamental dentro da obra de Deus, dentro do ativar, né? Não só os servos que ministram a palavra, mas como a palavra chega a cada coração dos irmãos fiéis, os irmãos devem absorver tudo isso e colocar em prática no seu dia a dia, na sua maneira de se comportar, na sua maneira de agir, na sua maneira de falar, para que o Evangelho seja disseminado em todos os lugares, inclusive no além, né? Quando nós podemos orar, né? As nossas orações, elas têm um poder gigantesco e amados irmãos, creiam nisso, creiam no poder das vossas orações, acreditem no poder das vossas orações, né? E que elas atingem os corações mais longínquos que nós podemos imaginar, como as almas que estão presentes no além, aquelas que já se foram. E ali, quantas e quantas almas não tiveram a oportunidade de desfrutar do Evangelho quando estavam na vida, quando estavam na terra. Muitas almas não puderam tomar conhecimento acerca do Evangelho, não puderam tomar conhecimento sobre o plano de salvação de Deus. E ali,
elas, nesses corações, com os seus corações espirituais, elas têm a oportunidade de dar a conhecer, de poder entender. E as nossas orações é um caminho que se abre para que elas possam sentir a presença de Deus, sentir a presença do Trino Deus nas suas vidas. Então, olha o poder que nos foi colocado por intermédio do dom do Espírito Santo, né? Para Deus não existem barreiras, para Deus não existem limites, né? Para Deus não existe o tempo, tudo está diante do Trino Deus. Deus está diante de todas as coisas, Deus é o poderoso sobre todas as coisas, Deus conhece todas as coisas e Deus pode tudo. Então, cabe a cada um de nós poder fazer a nossa parte para que Deus possa agir dentro de muitos corações, né? E as nossas orações nos fortalecem para que nós possamos permanecer fiéis e andarmos juntos no seguimento ao nosso Senhor Jesus Cristo, ao ressuscitados. Os discípulos, né? A palavra fala aqui no nosso texto bíblico que os discípulos se reuniram num cenáculo para se concentrarem no ativar de Deus. Esse cenáculo era um cômodo superior de uma casa, onde ali eles tinham uma tranquilidade maior, conseguiam se concentrar melhor para poder orar, para poder sentir o ativar de Deus, para poder vivenciar, né, aguardar o poder do Espírito Santo sobre eles, que era algo que já estava iminente nos seus corações, né? E para cada um de nós queremos também, quando nós estamos nos nossos lares, nos retirar, colocar num lugar tranquilo, num lugar de paz, né? Como Jesus Cristo ensinou acerca da oração do Pai Nosso, né? Nós tivemos uma palavra no mês passado que falava acerca da oração do Pai Nosso. Então, Jesus Cristo ensinou os seus discípulos a orarem. Vocês entram num quarto, se tranquem ali, e ali vocês conversem vocês conversem com Deus e coloquem ali diante de Deus tudo aquilo que vocês têm em seus corações, todos os seus desejos, roguem, clamem, adorem a Deus, confiem no Senhor. Então, as nossas orações, elas são muito importantes. E quando nós estamos na igreja, é onde nós podemos desfrutar do ativar de Deus nas nossas vidas, é onde nós recebemos as respostas das nossas orações, dos nossos pedidos, que nós fazemos durante a semana para Deus, né? A nossa alegria de poder compartilhar aquilo que nós vivemos com o Senhor, né? É igual um filho, uma filha quer compartilhar as suas vitórias com os pais, e sabem que os pais vão se encher de alegria, de orgulho pelos seus filhos. Da mesma maneira, Deus se enche de orgulho quando nós compartilhamos a nossa vida divina com o nosso Pai, quando nós nos reportamos a Deus sobre tudo aquilo que faz parte da nossa vida, sobre as nossas conquistas, sobre as nossas vitórias, também sobre as nossas lutas, sobre as nossas dificuldades, porque nós sabemos que Deus jamais nos abandona. E a partir do derramamento do Espírito Santo, então, temos a certeza que esse dom anda e caminha conosco o tempo todo, está conosco o tempo todo, faz parte da nossa vida, nos guia, nos orienta, nos ajuda, nos dá discernimento, nos ajuda a tomar decisões para que as decisões sejam acertadas e não precipitadas, né? Então, cremos no poder do Espírito Santo, cremos no poder do Trino Deus que conduz as nossas vidas, né? Jesus pediu lá atrás, nas suas orações, pela unanimidade dos crentes, para que todos sejam unânimes nesse sentido, no sentido das orações, né? E um ponto muito importante, quando Jesus Cristo estava na cruz sendo crucificado, ele, na sua oração, ele pedia para o Senhor: Pai, não oro só por esses que estão aqui à minha vista, mas oro por aqueles que ainda não cheguei a conhecer, porque Jesus Cristo não conheceu todas as pessoas quando ele esteve em vida na terra, mas ele olha por todos, ele quer que todos recebam esse dom, para que todos sejam unânimes nesse ativar, nesse recebimento da ajuda divina. Também nós rogamos pelo poder do Espírito Santo, para que possamos ter paz, ter unidade entre nós, enquanto esperamos pela realização da sua promessa. E qual é a grandiosa promessa feita por nosso Senhor Jesus Cristo? Que pronto Ele venha, que logo Ele venha para nos levar, para que nós, enquanto Ele não vem, nos mantenhamos fiéis, firmes e fortes, para que possamos atingir a meta das nossas almas,
o dia da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Está nesta manhã o querido pastor Edson, também da comunidade de Santo André, e ele certamente tem algo em seu coração. Se o coro tem um hino, por favor. Amados irmãos e irmãs, é um momento muito importante do qual estamos vivendo agora na casa do nosso Pai, juntamente com vocês aí em casa, que estão assistindo este serviço divino, e que unidos nós podemos ficar sob esta palavra. Porque ela indica que tem que haver uma unidade, tem que haver um pensamento só. Ficarmos ligados com o Espírito Santo, mesmo que o espaço e o tempo são diferentes, nós, neste momento com vocês em casa, não há problema nenhum. O importante é o que a palavra, é o que o Espírito Santo está trazendo para nós neste momento. Não há diferenciação. Eu entendo que aquilo que a palavra de hoje está colocando é como se fosse uma receita médica, uma prescrição médica para uma enfermidade que estamos passando. Se nós não estivermos unidos àquilo que o médico indica e resolvemos mudar alguma dosagem ou não tomar algum medicamento que ele passar, nós vamos ter problemas. Espiritualmente, existem pessoas aí fora que traçaram um caminho, traçaram uma doutrina, colocaram seus objetivos e pensamentos em cima, com o intuito de ter benefícios. E fogem completamente daquilo que o Evangelho ensina, daquilo que o Evangelho coloca para nós, o verdadeiro Evangelho de Cristo. E quando isto feito, vai dar problema lá na frente. Porque saíram fora da indicação do Senhor Jesus. Não ficaram unidos, não mantiveram aquele desejo de se unir com o Espírito Santo e cumprir a vontade de Deus. Terão problemas. Mas nós, como filhos de Deus, e sabemos que na igreja não podemos mudar um ponto, uma vírgula da Bíblia, porque Deus não permite, então nós nos unimos a isto e buscamos de realmente entender e ver como é o Evangelho do Senhor. Se unir a Ele. Vocês viram que naquele tempo eles foram a um cômodo superior para quê? Para se esconderem? Não, para ter um momento de tranquilidade, se unirem num só pensamento e atrair para eles a benção do Espírito Santo. E é o que tem que ser feito.
porque, amados irmãos, a nossa igreja ela tem algo importante, que é a palavra que está sendo colocada agora, ela vai para o mundo todo da mesma forma que foi lida aqui, da mesma forma que estamos vivendo-a, os irmãos no mundo estão vivendo também, não se muda nada. Isso é unanimidade, ficar unidos, se adequar àquilo que indica o Senhor Jesus, sermos uma coisa só perante Deus. E isso é importante para o nosso crescimento espiritual e ficar debaixo da benção de Deus. Amém. Em resumo, amados irmãos e irmãs, os discípulos e as discípulas aguardavam juntos e unidos pela vinda do Consolador. Eles também colocaram em prática tudo aquilo que puderam viver pós-descida do Espírito Santo. Praticavam porque tinham a força, sentiam a força e o poder dos dons do Espírito Santo sobre eles. E também aguardavam felizes e alegres pela promessa de nosso Senhor Jesus Cristo, pela sua pronta vinda. Claro que não aconteceu no tempo deles e ainda não aconteceu no nosso tempo, mas da mesma maneira nós queremos aguardar felizes e alegres, porque temos um Consolador que conforta o nosso coração, que nos orienta, que nos ajuda, que cuida de cada um de nós e que mantém a promessa viva da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Agora vamos desfrutar da oração do Pai Nosso. Convido a todos para que possamos nos unir nesta oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos agradecer. Querido e bondoso Pai Celestial, muito obrigado por esta hora vivida na Tua casa, porque o Senhor pôde preencher os nossos corações, abrir os caminhos, nos mostrar quão importante é ter o dom do Espírito Santo dentro de cada um de nós, valorizar esse grandioso feito do Trino Deus para o benefício das nossas vidas, da nossa alma, Pai, aguardar a vinda do Teu Filho Jesus Cristo. Assim também, Pai, nós Te rogamos pelos Teus cuidados, abençoa a todos nós, aos Teus filhos que estão nos mais longínquos lugares, ajuda-os nas suas necessidades, olha por aqueles que estão entristecidos, abatidos, ajuda-os enlutados, olha pelos encarcerados injustamente, olha também por aqueles que são viciados, vítimas desses vícios, Pai Celestial, olha pelos que estão refugiados por causa das guerras, por causa dos desentendimentos entre nações, olha pelos desabrigados também, por causa de catástrofes naturais, Pai. Olha pelos governantes desse mundo que estão num pedestal de poder, mas sabemos que esse poder é limitado e vai só até o túmulo, até onde o Senhor também coloca as Tuas mãos e permite-nos poder, muito em breve, viver na Sua glória, Pai. Clamamos pela Tua misericórdia, que o Senhor ajude o Teu povo e até onde é possível, Pai, que nós possamos estar envolvidos em ajuda e amparo para muitas almas necessitadas. Pai querido, também Te rogamos que o Senhor proteja e guarde os nossos bens que conquistamos com o nosso trabalho, faça-nos invisíveis aos olhos do maligno, cuida-nos também onde quer que nós estejamos, Pai. Os Teus filhos, dentro das suas possibilidades, separaram dos seus rendimentos oferendas, trouxeram, colocaram como benefício na Tua obra. Abençoa as oferendas, abençoe a cada mão que tem trazido, Pai. Ajuda-nos a trabalhar grandiosamente pela Tua obra e a constituir comunidades nos lugares mais distantes para que
os teus filhos possam ter um lugar de adoração, um lugar de oração, um lugar de poder ouvir a tua palavra, Pai. Assim fica tudo nas tuas mãos, que todas as coisas sejam conduzidas debaixo da tua vontade. É o nosso rogo e o pedimos no nome e por causa do teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai e a comunhão com o Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Muito obrigado, queridos irmãos. Abençoado domingo, até a próxima oração e até sempre.